Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus abençoe, ilumine a cada irmão, a cada ouvinte. Que o Senhor traga sobre a sua vida a direção, ilumine os seus passos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Firmes, constantes na obra do Senhor. Sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, na obra do Senhor. Quer dizer, Deus está fazendo uma obra em nossas vidas, meus irmãos, e na vida de cada um. E nós somos participantes, meus irmãos, na obra de Deus. Somos participantes, glória a Deus. Temos que fazer a nossa parte. E a palavra do Senhor diz: sede firmes e constantes nas obras de Deus. Precisamos estar firmes e constantes, sempre. Do mesmo jeito que você tem que levantar todo dia cedo, todo dia você tem que estar constante lá no seu trabalho, no seu emprego, obedecendo, fazendo ali, produzindo. Do mesmo jeito que você, irmã, que está aí em casa, que você tem que ser constante nos seus afazeres. Você, meu irmão, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ser constante naquilo que nós fazemos. E principalmente na obra de Deus, porque todas as coisas vão passar, mas eu digo que as obras que são feitas no Senhor, elas duram para sempre, meus irmãos. É onde o Senhor diz: busca as coisas que são lá de cima. Não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no alto. A importância de nós estarmos envolvidos nessas obras, porque as obras, elas nos dão galardão. Nós não somos salvos por obras, meus irmãos, pela fé. Glória a Deus. E tudo isso nos leva à obediência. A obediência, meus irmãos, ela nos leva à bênção. A obediência, ela nos leva à bênção. Obedecer a Deus e aos seus mandamentos, ela vai nos gerar bênção em nossas vidas. O próprio livro de Deuteronômio 15, ele diz: se nós observarmos e guardar todos os mandamentos do Senhor, virá sobre nossas vidas toda sorte de bênção. Mas se nós não guardarmos, ela vai gerar maldição sobre as nossas vidas. Porque não é Deus que nos amaldiçoa, mas é o próprio inimigo que tem a legalidade de penetrar nas nossas vidas pelo pecado da desobediência. Se nós obedecemos a Deus, nós estamos guardados pelo guarda de Israel, que não dormita, glória a Deus, que guarda as nossas vidas. Ele guarda as nossas vidas em todo momento. Então, se nós estamos na obediência, meus irmãos, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Se nós estamos na obediência, ela é tremenda. Mas nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nós temos que ser real com o tempo e ser real com a profecia bíblica. Nós não podemos falar, nós estamos falando muito de avivamento, é tempo de avivamento, vai vir um grande avivamento, mas não é isso que a profecia bíblica diz. A palavra de Deus, a profecia do Senhor, ela nos diz de tempos trabalhosos, de tempos difíceis. Ela diz que nos últimos dias os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. O próprio Senhor Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Imagina o que Deus, através de Jesus, está falando. Aleluia. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará, meu irmão. Quer dizer, se você tiver que procurar para achar, é porque ela vai estar difícil. E é isso que está profetizado, meus irmãos. A fé, meus irmãos, ela realmente tem sumido das igrejas. A fé tem sumido, meu irmão, porque nós precisamos crer e entender que as pessoas falam muito da graça hoje. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Mas a graça e a fé, elas são inseparáveis. Primeiro que nós somos salvos através da graça, através da fé. Deus nos deu a graça, que é através de crer, dar crédito, ter fé, aceitar o senhorio do nosso Senhor Jesus e viver tudo que Ele nos deixou e nos ensinou, meus irmãos, através das Escrituras Sagradas, para sermos uma nova criatura,
para sermos feitos filhos de Deus, a obediência. Tudo está ligado à obediência. Nós precisamos, eu tenho batalhado muito sobre isso, que as pessoas não se dão conta que a rebelião, meu irmão e minha irmã, ela contagia, é contagioso. E nós precisamos estar revestidos da obediência e guardar os mandamentos de Deus e vivê-los para não sermos contaminados pela desobediência. Você sabe o que faz a desobediência, meu irmão? A desobediência, ela é uma grande rebelião contra Deus, porque a rebelião, ela não obedece a Deus. Então o homem, quando ele difama o seu próximo, quando ele está falando mal, amaldiçoando o seu próximo, quando ele está como mexeriqueiro, quando ele está fazendo intriga, quando ele levanta um falso testemunho, quando ele deseja, meu irmão, o mal para o seu próximo, quando ele está adulterando, quando ele trai, quando ele mente, quando ele usa de engano, quando ele faz um voto e não cumpre, quando o homem está cheio de avareza, de malícia, meus irmãos, ele está na desobediência, ele está na rebelião. É isso, todo pecado de desobediência é rebelião, e nós precisamos viver. Nós não podemos mais deixar Satanás impor a sua estratégia maligna nas nossas vidas através da rebelião. E para nós nos protegermos desta ação maligna, desse contágio maligno que ataca todo ser humano, porque o ser humano está envolvido exatamente na ação da desobediência. Nós estamos vendo aí, e a gente tem pregado, a gente tem feito estudo, tem colocado estudo exatamente em cima dessas áreas, porque as pessoas hoje não estão obedecendo mais a Deus. Não estão obedecendo mais a Deus, mas estão obedecendo às suas vontades, à sua direção. As pessoas já não obedecem mais às leis, os mandamentos. É normal hoje as pessoas não pagarem mais impostos. É normal hoje se dar um jeito para pular tudo e qualquer lei. Você pode até enganar o homem, você pode até enganar as instituições públicas, mas você não engana o diabo, meu irmão. O diabo quer que você realmente passa de um jeito que ninguém perceba, porque não tem pecado que seja oculto que não vai ser revelado. E o diabo, meu irmão, o teu acusador, aquele que anota todos os seus errinhos, porque vai chegar naquele grande dia, vai ser tudo colocado, porque nós vamos dar conta diante do tribunal de Cristo de todos os nossos atos. A rebelião está aqui, as pessoas estão vivendo em toda a rebelião, em toda forma de desobediência contra as autoridades humanas que foram constituídas para que haja paz, justiça dentre os homens. Mas ninguém está obedecendo mais nada, ninguém está fazendo mais nada. Nós precisamos prestar atenção como nós estamos vivendo em cada área da nossa vida, meu irmão, em cada área da nossa vida. Aleluia. Podemos ser uma bênção lá na igreja, mas estamos ainda fazendo muitas ações de rebelião. Hoje é normal, os padrões mudaram. Os padrões mudaram. Hoje a gente vê os pais obedecendo os filhos e servindo toda abominação aos filhos. Mudou, né? Os pais se sujeitam aos filhos hoje. Se sujeitam. Os filhos se tornaram totalmente rebeldes. E nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, meu irmão. Aleluia. Porque Deus nos constituiu como autoridade. Eu, como autoridade constituída por Deus, você é uma autoridade constituída por Deus. Se Deus te constituiu como pai, como mãe dentro do seu lar, isso vai ser cobrado naquele dia, meu irmão e minha irmã. Vai ser cobrado naquele dia, pode ter certeza. Porque você não estabeleceu a sua autoridade que deveria. Você deixou exatamente os seus filhos andarem de qualquer jeito, como pastor. Como pastor, se ele realmente não ensinar a igreja, se ele não repreender a igreja quando a igreja estiver no pecado, quando a igreja estiver no erro, meu irmão, vai ser cobrado das suas mãos. Nós vemos isto dentro das 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse. Nós vemos o Senhor dizendo aos pastores da igreja, ao anjo da igreja, que são os pastores, que são os mensageiros, que eles estavam conduzindo exatamente
a igreja de uma forma errada, que isso seria cobrado. E eu digo, cada um de nós vai dar conta, meu irmão. Se nós somos constituídos como uma autoridade por Deus, e se nós realmente não exercemos essa autoridade na vontade e na direção de Deus, meu irmão, tudo que nós colocarmos fora da palavra de Deus, tudo que nós acrescentarmos, tudo que nós levarmos da heresia, vai ser acrescentado. É rebelião, meu irmão, desobedecer os mandamentos de Deus. Imagina no Velho Testamento, imagina lá no Velho Testamento. No Antigo Testamento, os homens eram penalizados pelos seus pecados com a sua própria vida. Nós vemos que a penalidade aplicada a um filho desobediente, rebelde, que não queria obedecer aos pais, era a morte. Está lá em Deuteronômio 21, 18. Glória a Deus que nós estamos debaixo da graça. Amém? Quer dizer, esse tipo de penalidade não nos cabe mais tirar a vida ou ferir alguém, porque nós estamos debaixo da graça, meu irmão. Mas esse pecado, meu irmão, você pode estar debaixo da graça, mas ele é um pecado de morte espiritual. Ainda que você não seja punido na sua natureza humana, mas na sua vida espiritual, a morte já aconteceu. E nós precisamos tomar cuidado. Então, não existe substituto, meu irmão, para a obediência. Não tem como nós darmos jeito se nós desobedecermos. Os nossos sacrifícios, meu irmão, o dízimo, a oferta, o jejum, não adianta se não tiver obediência. Nós temos que obedecer o evangelho. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E eu digo, a obediência, ela está ligada em tudo nas nossas vidas. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Quando nós vivemos no reino de Deus, obedecendo o evangelho, obedecer o evangelho, meu irmão, não é guardar só regras, mas é fazer viver dentro de nós o Espírito Santo e sermos adornados pelos frutos do Espírito Santo. Viver na obediência de Deus é ter amor. Viver na obediência de Deus é ter misericórdia. Viver é ter compaixão das almas que estão fora. Aleluia. Se nós temos que viver, não vivemos mais para nós, vivemos para o Senhor. E viver para o Senhor é viver para o próximo, é estar constante, firmes e constantes na obra de Deus. Aleluia. Porque nós somos egoístas. Essa natureza do egoísmo está dentro do ser humano. Porque primeiro ele olha o seu eu. Então tudo é eu. Tudo é eu. Então o eu, se ele realmente não for renunciado, nós não conseguiremos amar o nosso próximo como devemos. Aleluia. Não conseguiremos amar a Deus como devemos. Precisamos buscar as Escrituras. Precisamos buscar o conhecimento de Deus. Aleluia. Porque é mandamento. A palavra do Senhor, ela nos diz que toda alma esteja sujeito às potestades superior. Não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus. Nós vamos vivendo no meio de uma rebelião e vamos nos acostumando com ela. E começamos a praticar, porque se tornou comum. Isso é que Satanás faz com o mundo. Impõe a sua doutrina, meu irmão. Você vê, nós estamos no mundo. Vamos vivendo no meio da rebelião do mundo e vamos nos acostumando com ela. Quando você pega a igreja primitiva, se nós temos um padrão de igreja, meu irmão, é a igreja primitiva. Se nós temos que realmente ter um padrão, são as Escrituras Sagradas. Eu não posso exatamente me basear porque lá naquele templo ou lá naquele outro templo, não estou falando igreja, eu estou falando templo, tá? Porque a igreja, ela é uma só. A igreja é um corpo. Uma igreja é uma igreja separada. A palavra igreja, meu irmão, ela não é paredes. A palavra igreja, meu irmão, não é uma instituição. A palavra igreja é um corpo de santos formado esperando a volta do Senhor Jesus. A palavra igreja é a noiva que se adorna exatamente sem mácula para encontrar com o noivo. Essa é a palavra igreja, separada. Sede santos porque eu sou santo. Essa é a palavra. Agora, Satanás, ele trouxe a rebelião e contamina tudo. Ele enfia exatamente os costumes malignos, mundanos
dentro das instituições religiosas, tentando fazer, nós vivemos todos contaminados. Nós não temos que viver contaminado não, meu irmão. E eu digo, homens e mulheres de Deus não ficam escutando doutrinas mundanas, não. Antes, seus prazeres estão na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Homem de Deus e mulher de Deus não fica com a cara na TV, não fica perdendo seu tempo na internet, nem com fuxico nas redes sociais, meu irmão. Não aparece. Se ele tiver que aparecer na internet, ele tem que levar uma mensagem de Deus. Meus irmãos, se você tiver que aparecer na internet, aparece levando uma mensagem de Deus. Não para se gloriar, porque é a glória de Deus. A glória de Deus. Nós só temos que aparecer para descer a mensagem de Deus. Se eu não puder edificar ninguém dentro da internet, eu não vou perder meu tempo ali, meu irmão. Nem vou perder meu tempo no WhatsApp, não vou perder meu tempo nas redes sociais, não vou perder meu tempo no Facebook, não vou perder meu tempo, porque isso é doutrina do diabo, é doutrina maligna, meu irmão. É doutrina que vira fuxico, é doutrina que causa inveja, é doutrina que causa dissensões, é doutrina que causa intriga. E nós temos que fazer e fugir fora da aparência do mal. Homem e mulher de Deus não tem a sua cara estampada aí, colocando a sua vida social, meu irmão, se gloriando do quê? Nós temos que viver a palavra de Deus. O diabo está aí, e os homens vão se acostumando com a doutrina do diabo, vão se acostumando com a rebelião, e tudo vai se tornando normal. Hoje é um tal de casa, descasa, não deu certo, ajunta com outro, casa com outro e ajunta com outro, tá tudo normal. Tá tudo normal, o pecado virou normal, o adultério virou normal dentro da igreja. A fornicação virou normal dentro da igreja, a mentira virou normal dentro da igreja. As pessoas, meus irmãos, não nascem mais de novo. Primeiro que já não são nem convertidas, porque sem conversão, meu irmão, sem conversão não tem como realmente ser transformado. Se não tiver renúncia do pecado, você precisa renunciar ao pecado, precisa tirar o pecado. Eu estou vivendo junto com uma pessoa. Eu estou vivendo junto, isso é pecado, é fornicação, meu irmão e minha irmã. Hoje Deus está falando, tá? Está falando. O maior problema é que quando você é uma pessoa que busca a presença de Deus, a santidade de Deus, o conselho de Deus, a direção de Deus, você não vai se ajuntar com jugo desigual. Não se ajunta com jugo desigual. A própria palavra diz para a gente não se ajuntar com jugo desigual. Mas a carne quer, o coração quer. Por isso que Jeremias diz, acima de todas as coisas, enganoso é o coração, porque ele é corrupto. Ele engana. A tua carne deseja, e você se deixa levar pelo coração. Olha, Deus está falando, enquanto há tempo, renuncia o teu coração, renuncia a vontade da tua carne, renuncia o pecado, meu irmão, da tua vida. Toma a direção de Deus. Mas faz um tempo que eu já vivo com essa pessoa. Não importa, meu irmão, não importa. Ele não quer casar, ele não quer isso. Como que você vai viver com uma pessoa, meu irmão, que não quer ter os princípios de Deus? Foge da aparência do mal, da aparência maligna. Se nós confessarmos o nosso pecado, se nos arrependemos, Deus é fiel para nos perdoar. Não adianta falar agora não tem mais jeito. Eu digo tem jeito. Tem jeito, só não tem jeito o pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo. Mas todo pecado que você cometer que não for contra a blasfêmia do Espírito Santo, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa: Deus te perdoa se você se arrepender. Pastor, eu vivi tanto tempo com uma pessoa. Não importa. Se houver arrependimento realmente dentro do seu coração, se você se humilhar e buscar a face do Senhor de todo o seu coração, glória a Deus, Deus é poderoso para te perdoar. Aleluia, glória a Deus. Deus nos resgata do meio das trevas. Nós podemos estar no maior lamaçal do pecado, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, Deus é o Deus que perdoa, glória a Deus. Se você estiver enfermo ainda, Ele te cura. É tremendo. A obediência é tudo, a obediência é tudo. Nós temos que obedecer ao Evangelho. Nós não podemos andar com capa como caramujo, meu irmão. Não podemos andar com uma capa de cristão, mas não está vivendo a realidade da palavra de Deus. Temos que enganar quem? Enganamos as pessoas. Vamos para os cultos, todo ilustrado, de uma performance bonita,
mas o nosso coração está longe, a nossa obediência está longe do Senhor. Mas Deus está te chamando hoje e nós temos que cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Temos que cumprir o propósito de Deus, mas só vamos cumprir o propósito de Deus se nós obedecermos ao Senhor de todo o nosso coração, meu irmão e minha irmã. Por isso eu digo, a graça e a fé são inseparáveis. A fé, meu irmão, é você ter uma certeza que você tem que obedecer a Deus. A fé é crer em Deus, crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, crer. Esse crer, meu irmão, é dar crédito, é acreditar que você tem que obedecer a Jesus, é crer que você tem que renunciar à sua velha natureza e ser uma nova criatura. Você precisa ser uma nova criatura. O diabo está lançando aí uma mensagem falsa. Vem do jeito que você tá e fica do jeito que você quer. Não é não, meu irmão. E hoje, meu irmão, aqueles homens de Deus que têm a palavra de Deus, aqueles homens verdadeiramente, porque eu creio que tem um corpo de Deus sobre a terra, homens verdadeiros que não se dobram exatamente às ações malignas e nem prevaricam a palavra de Deus e nem falsificam, como diz o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor, mas são homens verdadeiros que conduzem o rebanho a obedecer o evangelho, a obedecer exatamente a doutrina de Cristo. Aleluia. Porque fora disso, meu irmão, você vai estar na mão de salteadores. Quando você está na mão de salteadores, quando ele vê o lobo, ele foge. Mas o bom pastor, que é o Senhor Jesus, ele dá vida pelas suas ovelhas. E eu digo, a obediência é tudo. Na obediência você tem a cura, na obediência você tem a bênção de Deus. Aleluia. Podemos passar pelas provas, mas o Senhor nos dá vitória. Deus te dá vitória, não importa qual é a causa, meu irmão. Deus te dá vitória. Então para de servir o mundo, para de viver a doutrina do mundo, para de viver o conselho do mundo, para de viver o fuxico do mundo, meu irmão. O fuxico do mundo não é de Deus. As vaidades do mundo não é de Deus. Quem sujeitou o mundo à vaidade foi Satanás. Satanás, ele leva o homem a se gloriar, a se vangloriar, a buscar exatamente os desejos, colocar o seu coração nas coisas mundanas. Porque nós vemos, meus irmãos, que um dos problemas no qual Satanás leva o homem a viverem como teimosos, rebeldes, e Satanás doutrina o mundo. Satanás doutrina o mundo com as suas vontades, as suas vaidades e as suas modas, o modismo. Você já viu Satanás como ele gerencia as mentes? As pessoas não têm ideia, elas acham que é vontade delas. Não é vontade. Isso é a vontade do diabo, que se espalha e contagia. É como um vírus da gripe que vai todo mundo pegando. E ele vai colocando o desejo, a vontade, as ações diabólicas que penetram nas mentes das pessoas e deixam elas desejosas pela sensualidade, meu irmão, pela vaidade. É isso, meu irmão. Mas aqueles que buscam o Senhor não dão mais importância a isso, porque eles não vivem mais essa natureza mundana. Mas o nosso reino não é daqui, o nosso reino é lá de cima. Nós vivemos como peregrino nesta terra, meu irmão, como peregrino nós vivemos nesta terra. Podemos trabalhar, ter até as coisas, mas somos peregrinos, meu irmão, porque a nossa pátria, ela é celestial. A nossa pátria está lá em cima com o Senhor, glória a Deus. E é para isso que nós estamos vivendo para a pátria, glória a Deus, celestial. E para vivermos na prática celestial, o reino de Deus começa aqui embaixo. O reino de Deus começa aqui embaixo. E eu tenho que viver o reino de Deus, você tem que viver o reino de Deus. E para nós vivermos o reino de Deus, meu irmão, nós temos que se santificar, ter amor, ter misericórdia, ter perseverança na obra de Deus em todo momento. Precisamos perseverar. Eu digo, Deus chamou você para ser uma bênção. Deus te chamou para trocar as tuas vestes. Aleluia. Vamos trocar as nossas vestes, essas vestes interiores que estão dentro dos nossos sentimentos, essa fraqueza que nós caímos em todo momento. Ontem eu estava falando da casta de demônio.
Tem casta de demônio que estão dentro dos nossos sentimentos, meu irmão, que ela precisa ser lavada pela palavra, regenerada pelo Espírito Santo, para termos força para realmente expulsar toda a casta de demônio do sentimento, das fraquezas, porque o Senhor te chamou para a liberdade, não para você ficar mais preso às ações malignas dos teus sentimentos, que fazem você cair toda hora na prostituição, nas fraquezas da sua obstinação, da sua teimosia. Meus irmãos, desses sentimentos malignos que habitam dentro das pessoas, tanta maldade, tanto ressentimento, tanta murmuração, tanta tristeza. Deus nos chamou para sermos um canal de bênção, para sermos abençoador. Aleluia, se tu uma bênção, você é uma bênção, eu sou uma bênção, nós somos uma bênção na mão de Deus, e quando nós proferimos com os nossos lábios as palavras, o poder e a glória de Deus se manifesta através das nossas vidas, meu irmão, glória a Deus, e eu creio que Deus está movendo esses marcos antigos, esses sentimentos malignos. É tempo de viver para Deus, obedecemos o Evangelho, obedecemos tudo que o Senhor tem mandado, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha mover agora na vida de cada ouvinte, de cada irmão, Pai amado, para que a tua bênção, para que os nossos ouvidos possam ser abertos, o nosso entendimento, a nossa visão, a obedecermos, Pai amado, livra-nos, Senhor, de toda força maligna, meu Deus, quebra agora todas essas forças, meu Deus, espirituais do mal, Senhor, que se apoderam dessas vidas, Pai amado, Senhor, que oprime, Senhor, que toda esta opressão que está sobre a vida deles agora, em nome de Jesus, agora por este poder agora nós neutralizamos toda esta força desta vida, que saia todo este mal, toda esta ação, que o Senhor te cure, que o Senhor te liberte, que o Senhor abençoe as tuas mãos, o trabalho das tuas mãos, que o Senhor se compraza nos passos do homem bom, nos teus passos, que os teus passos sejam abençoados pelo Senhor, glória a Deus, que você tenha uma boca santa, que você tenha os sentimentos santos, xalabassuri andarecoubia, e seja adornado pelos frutos do Espírito Santo, que esta unção que se derrama sobre a tua vida, em nome de Jesus, seja estabelecido a cada dia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Vai lá no mural, deixa um glória a Deus, e que Deus te abençoe. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, em nome de Jesus, amém.